Olá, pessoal! Nosso tema de hoje é trabalho híbrido. Como gerenciar uma equipe híbrida? Bom, a gente sabe que o trabalho híbrido, que as equipes híbridas são uma tendência forte de mercado, nesse retorno gradual às atividades de uma forma mais normalizada, se a gente pode dizer assim. E existem segredos que gestores de equipes híbridas precisam conhecer para conseguir fazer um bom trabalho aí nessa continuidade das nossas empresas. Bom, eu sou Deise, sou consultora com experiência internacional em gestão de pessoas e vou te contar tudo sobre trabalho híbrido e como gerenciar equipes híbridas logo depois da vinheta. Bom, vamos começar então pelo conceito de equipe híbrida, né? Uma equipe híbrida é aquela em que as pessoas, os integrantes dessa equipe, podem escolher se elas querem trabalhar presencialmente no escritório, se elas querem trabalhar em home office ou se elas querem mesclar as duas atividades. Então, parte do trabalho delas vai ser realizado no escritório e parte do trabalho delas vai ser realizado à distância, então em home office ou em outro local que elas queiram trabalhar, né? Tem várias pessoas que inclusive preferem trabalhar em escritórios de coworking. Essa é uma tendência forte das empresas e que assim dificilmente vai retroceder. Por quê? Porque as empresas percebem que as pessoas ficam muito satisfeitas em ter a oportunidade de fazer trabalho híbrido, porque existem uma série de vantagens, né? Para essa pessoa que tem essa possibilidade de passar a fazer um trabalho híbrido, a grande vantagem é a qualidade de vida. Então, ao invés de ficar tempo no trânsito, e em alguns dias da semana eu posso ficar em casa. Eu, pelo menos, adoro trabalhar em casa e o meu trabalho realmente é híbrido, né? Porque eu trabalho uma parte em casa, uma parte no escritório, uma parte nos escritórios dos meus clientes. Então, assim, trabalhar em casa é muito bom. Por quê? Porque em algumas atividades que você precisa de concentração, a sua casa é o melhor lugar do mundo. Por quê? Não tem telefone para atender, não tem gente passando no corredor, não tem colegas de trabalho interagindo com você. Então, pode ser muito bom para quem tem as condições ideais de trabalhar em home office, né? Inclusive, eu gravei um vídeo sobre isso chamado Como Gerenciar Pessoas em Home Office. Vou deixar o link aqui já para você poder assistir depois desse vídeo. E para as empresas também tem vantagens esse trabalho híbrido, né? Uma das vantagens do trabalho híbrido é que, além das pessoas ficarem mais felizes, já se comprovou que alguns trabalhos, quando realizados em casa, eles têm muito mais produtividade. Então, por exemplo, tenta escrever um relatório no escritório e tenta escrever o mesmo relatório em casa, sozinho, no silêncio. Você vai conseguir se concentrar muito mais, trabalhar mais rápido, fazer um trabalho de mais qualidade. E é isso que as empresas querem, né? Ao mesmo tempo, as empresas têm outras grandes vantagens. Primeiro, elas não precisam mais dispor de um espaço físico tão grande, porque se as pessoas revezam nas suas atividades e eventualmente, periodicamente, todo mundo se encontra no escritório, você não precisa ter a mesma estrutura organizacional. Isso significa que vai haver uma redução de custo. Então, além do espaço que tem que estar disponível, esta empresa vai acabar economizando em móveis, em luz, em água, tudo mais, né? Então, fica bom para todas as partes. Então, o trabalho híbrido, ele tem grandes vantagens, sim, só que a gente tem que tomar alguns cuidados, né? Então, gestores de equipes híbridas precisam saber o que estão fazendo. E nesse vídeo, nessa sequência, eu vou te dar essas dicas de como gerenciar bem uma equipe híbrida. Vamos lá? A primeira dica é o seguinte: faça um bom processo seletivo. Porque se gerenciar pessoas num escritório já é um desafio grande, imagina você ter que gerenciar pessoas que estão parte do tempo no escritório e parte do tempo trabalhando em home office ou em outro lugar que elas escolherem. Bom, então é importante que esse processo seletivo tenha ferramentas profissionalizadas que permitam a esse líder saber se aquela pessoa ela tem condições, inclusive emocionais, de fazer essa transição entre esses ambientes.
Além disso, para que uma pessoa possa trabalhar bem em trabalho híbrido, ela vai precisar ter maturidade e ela tem que ser capaz de se autogerenciar, né? Então, o autogerenciamento é uma tendência muito forte, é uma competência que as empresas cada vez mais vão solicitar dos seus profissionais. Inclusive, eu escrevi um artigo sobre isso chamado O Autogerenciamento no Trabalho. Eu vou deixar o link desse artigo aqui abaixo na descrição desse vídeo, também nos comentários, porque esse artigo está no blog da Synchrony, que vocês já sabem que tem uma série de materiais lá que são muito interessantes, então que vale a pena visitar. Além disso, além de ter um bom processo seletivo, vale lembrar que a CLT não prevê trabalho híbrido. Então, a CLT, desde 2017, fala em trabalho remoto. Então, por isso é importante que você consulte um advogado da sua confiança para verificar que tipo de aditivo ali ao contrato de trabalho você deve ter para prevenir problemas trabalhistas, tanto para você quanto para essa pessoa que você está contratando. Bom, essa é uma dica bem importante, em processos seletivos e fazer bons contratos de trabalho sempre é muito importante. A segunda dica é o seguinte: crie um canal único de comunicação. Por quê? O que acontece? Quando parte da equipe está no escritório e parte da equipe está longe, está em casa ou está trabalhando em outro lugar, o que acontece muitas vezes é que as decisões acabam sendo tomadas no escritório entre as pessoas que estão ali. Porque muitas empresas dizem assim: os gestores têm que estar no escritório e os outros integrantes da equipe podem trabalhar em casa ou em outro lugar. Então, os gestores se encontram, tomam as decisões e as pessoas que estão em casa, estão em home office, acabam só ficando sabendo depois que tudo está decidido. E essa não é uma boa forma de gerenciamento de pessoas, porque essas pessoas que estão ali fazendo trabalho em home office tem informações que muitas vezes quem está no escritório não tem, né? Então pensa, por exemplo, uma pessoa que está em home office fazendo atendimento a cliente. Essa pessoa tem informações sobre o cliente que muitas vezes ainda não chegaram ao escritório. Então, o escritório muda a política de atendimento a cliente sem falar com quem está atendendo o cliente. É aquele velho dilema que a gente já tinha, né? Que é assim, quem está na matriz e quem está nas filiais, né? Então, parece às vezes que quem está nas filiais fica um pouco esquecido. Então, isso é fácil de resolver, especialmente com as ferramentas tecnológicas que a gente tem hoje. Então, o que a gente pode estabelecer? Um canal único de comunicação. Então, reuniões de decisão, a gente vai fazer todas online, a gente vai fazer todas na frente da câmera. Ou a gente vai estabelecer todas as reuniões que envolvam decisões importantes, a gente vai chamar o pessoal para o escritório e elas vão ser presenciais. Então, esse é um cuidado muito importante. Cuidado com a comunicação. Estabeleça canais efetivos de comunicação para que as pessoas que não estão no escritório não se sintam esquecidas. A terceira dica é o seguinte: por mais que trabalho híbrido, remoto, seja tudo moderno, esteja na moda e seja chique, é importante que os gestores tenham contato presencial com cada integrante da equipe. Por quê? Porque assim, ó, uma vez que você não está convivendo com aquela pessoa, isso acaba criando uma distância, por mais que vocês se falem todos os dias eletronicamente. Então é importante conviver com as pessoas para você observar comportamentos fora da câmera, perceber como essa pessoa está, como está a motivação dela, do que ela gosta, do que ela não gosta. Veja, humanos gostam de atenção. Então, toda vez que a pessoa se sente esquecida, o que acontece é que ela acaba ficando desmotivada. E isso vai ter um impacto tanto na saúde física e mental dela, quanto na produtividade também. Então, é importante a gente lembrar que, apesar de todas essas parafernálias tecnológicas que, graças a Deus, existem, a gente precisa continuar convivendo no ambiente de trabalho. Então, essa é uma dica bem importante. Estabeleça encontros presenciais, tenha contatos presenciais com cada integrante da sua equipe sempre.
Então, assim, não precisa ser todo dia, mas precisa ter uma periodicidade constante, tá bom? Antes da quarta dica, eu queria te contar que eu gravei um vídeo chamado Como Trabalhar Bem em Home Office. Então, esse vídeo pode ser útil para você, né? Ouvindo alguém aqui que já tem 15 anos de experiência em home office. Então, tem dicas bem legais, bem práticas e também você pode repassar para sua equipe. Então, eu vou deixar o link desse vídeo aqui nos cards, na descrição e também nos comentários desse vídeo para você poder acessar. Bom, a nossa quarta dica é o seguinte: promova encontros presenciais entre os integrantes da equipe. Então não basta você ter contatos presenciais com aquele integrante da equipe como líder. É importante que você promova encontros presenciais entre os integrantes da sua equipe, porque são esses encontros presenciais que geram sinergia, geram engajamento, geram esse espírito de equipe. Isso deve acontecer de duas formas. Então, você deve promover reuniões presenciais, que são reuniões de trabalho, para, por exemplo, resolver um problema complexo ali da equipe, né? Então, nosso cliente tem um desafio, vamos pensar aqui em conjunto uma solução para esse cliente. Então, essa é uma ideia bem legal de você promover essa interação. Treinamento, então traz as pessoas para treinamento presencial, porque é uma oportunidade delas interagirem e pensarem em conjunto. Além disso, é importante também você estabelecer encontros informais. Então, assim, sempre que possível, né, em que as pessoas estão geograficamente próximas, vamos marcar um almoço, vamos marcar um happy hour, vamos marcar um bate-papo. Então, essas ações vão ser muito úteis para você cultivar esse espírito de equipe, que se você mantém só as pessoas em home office ou as pessoas se encontram muito pouco, os relacionamentos eles também acabam ficando muito soltos, muito superficiais, e isso não é bom para o espírito de equipe. A nossa quinta dica é o seguinte: estabeleça novas formas de gerenciar pessoas. Essa é uma dificuldade que eu vejo que alguns gestores ainda têm, porque esses gestores estão acostumados a ficar ali controlando quantas horas a pessoa está trabalhando. A pessoa está trabalhando ou ela está no celular, né? E na verdade, hoje, cada vez mais, com essas novas formas de trabalho, existem maneiras até mais inteligentes de a gente fazer esse controle, que é através do estabelecimento de metas e através do gerenciamento de desempenho. Então, eu vou estabelecer que resultados eu quero que essa pessoa atinja. Preferencialmente, eu vou estabelecer esses resultados junto com ela e de tempos em tempos a gente vai monitorando esses resultados através de indicadores e eu posso daí dar feedback, receber feedback, entender o que está acontecendo, mas eu já não me preocupo mais com horas de trabalho, eu me preocupo com resultados atingidos. E daí fica uma forma muito mais confortável para a pessoa e também para o gestor, né? Porque é muito chato você ter que ficar ali como se você estivesse vigiando as pessoas para ver se a pessoa voltou do café, para ver se a pessoa não está no celular. Ah, a pessoa está muito tempo no WhatsApp. Não, vamos controlar os resultados. Se ela conseguir ficar a tarde inteira no WhatsApp e ainda entregar os resultados que a gente precisa, está tudo bem. É claro que depende da natureza da tarefa, né? Então, se eu preciso ficar em determinado horário atendendo clientes e eu fico no WhatsApp ao invés de fazer isso, ou estou em casa jogando videogame, é óbvio que a gente tem um problema. Mas tudo isso pode ser gerenciado e essa dica é o seguinte: estabeleça as formas mais inteligentes em gestão de pessoas para poder monitorar esses resultados. A nossa sexta dica é o seguinte: com essas novas formas de trabalho, a gente vai ter que dedicar mais atenção à gestão do conhecimento e também à documentação do que está acontecendo. Porque cada vez mais a gente vai ter equipes que vão estar geograficamente distantes, às vezes em fusos horários diferentes, e é importante que o conhecimento que vai sendo gerado nesse modelo híbrido, ele fique armazenado em algum lugar, até para que outras pessoas possam acessar esse conhecimento e possam contribuir com o aprimoramento desse conhecimento que vai sendo gerado dentro de todas as empresas. Além disso, é importante que se façam registros no sistema
do que está acontecendo, para que, por exemplo, uma outra pessoa da equipe possa atender um cliente se esta pessoa que fez o primeiro atendimento não está disponível naquele momento, né? Então, investir em gestão do conhecimento e investir em documentação do que está acontecendo também são fortes tendências, né? Que as empresas já tinham essa atenção, mas elas vão ter que redobrar o cuidado com esses assuntos. Antes da nossa sétima dica, eu queria te convidar para seguir a Synchrony nas redes sociais. Então, a Synchrony está no Facebook, no Twitter, no LinkedIn, no Instagram. Então, nas principais redes sociais, basta você procurar por Synchrony Consultoria e nos seguir lá. Inclusive, todos os vídeos que são postados aqui no YouTube, eu sempre aviso nas redes sociais. Então, é uma boa forma de você acompanhar vídeos, outros conteúdos, artigos, também vou postando lá, tá bom? Bom, a nossa sétima dica é o seguinte: fique atento à tecnologia. Porque às vezes eu vejo empresas que querem utilizar trabalho remoto, trabalho híbrido, mas não querem investir em tecnologia. Então é importante que as pessoas que estão neste modelo híbrido, elas tenham recursos tecnológicos adequados para fazer um bom trabalho, porque senão todo mundo vai sair perdendo, né? Então aquelas vantagens que eu falei lá no início do vídeo vão acabar não se concretizando. Então, é importante investir em tecnologia e é importante acompanhar a evolução tecnológica. Por falar em evolução tecnológica, eu gravei um vídeo sobre entrevista de emprego online, segredos revelados. Então, eu vou deixar aqui o link na descrição desse vídeo, também nos comentários desse vídeo e também aqui nos cards, tá bom? Bom, pessoal, queria te convidar para se inscrever aqui no canal da Synchrony, curtir esse vídeo que ajuda muito o canal, compartilhe esse vídeo com as pessoas da sua equipe ou com os gestores da sua empresa e a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigada, até a próxima!